Amados irmãos, graça e paz de Cristo Jesus, a nossa devocional, a nossa breve reflexão que faremos no dia de hoje, eu quero pedir aos amados que possam estar lendo, abrindo suas Bíblias no livro de João, capítulo número 6, e lendo comigo, acompanhando comigo, né? Caso você não possa, que você possa prestar atenção. Capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo de número 66 até o final 71. Já começa dizendo assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo ele um dos 12. Amém, graças a Deus por sua palavra. Eu quero estar nesta hora, nesse momento, pensando um pouquinho com os amados a respeito da autoanálise, da autorreflexão. Quem de nós, em algum determinado momento da vida, já não parou para fazer algumas considerações sobre a sua própria vida, né? Pessoas comuns, elas, em algum determinado momento da vida, fazem uma autoanálise de eu já consegui conquistar as coisas que eu queria conquistar, eu sou quem eu sempre sonhei em ser, o que gostaria de ter sido, se minha vida se tornou aquilo que eu almejei que fosse. É natural que em determinado momento façamos esta autoanálise, esses pensamentos de autorreflexão. Porém, eu quero chamar a atenção que muitos de nós, inclusive muitas vezes crentes de longas datas, dificilmente fazemos esta autoanálise no que diz respeito à nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual está em conformidade cristã aceitável, se o que temos vivido espiritualmente é condizente com o título de cristão, né? Que é ser um imitador, um seguidor, um pequeno Cristo, né? E eu já quero convidar a você, caso você já tenha feito ou caso você ainda não tenha feito nenhuma autoanálise na sua vida, é você fazer algumas comigo. Primeira delas, será que temos vivido, temos estado com Deus ou simplesmente perto de Deus? Como, por exemplo, aquela história dos discípulos no caminho para Emaús, que estavam ali perto de Cristo e não tinham a Cristo ali como deveria, porque estavam conversando com o próprio Cristo sem reconhecê-lo, né? Uma outra reflexão que eu quero chamar a sua atenção: será que nós não temos sido um bom joio ou um mau trigo? Vocês já pararam para pensar, fazendo aquele paralelo com a passagem sobre o joio e o trigo por ser muito semelhantes, né? Tem pessoas que se contentam em ser apenas um bom joio, sem saber que estão sendo mau trigo. Ambos não têm parte com Deus. Nessa passagem bíblica que nós lemos aqui de João, capítulo 6, do verso 66 a 71, é um capítulo muito grande, e em todo o capítulo o Senhor Jesus vem se revelando para os seus discípulos, e recentemente estava falando sobre ser ele o pão da vida, né? E vemos que alguns dos discípulos dele, em fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão, após o próprio discurso de Cristo, eles tomaram a decisão de abandoná-lo. Diz assim o versículo 66. À vista disso, ou seja, após ter acontecido o discurso, nós não lemos o texto todo, mas o próprio Senhor fez um discurso sobre ele mesmo ser o pão da vida, aquele que não comer da sua carne, não tem parte com o Senhor e tal. Inclusive o título que a Sociedade Bíblica do Brasil dá para a passagem anterior é Os Discípulos Escandalizados, né? E o título que há nessa perícope que nós lemos é Muitos discípulos se retiram, em algumas versões abandonam a Cristo, né? Em fazendo essa autoanálise, à vista disso, em fazendo uma reflexão do que tudo que o Senhor Jesus disse, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
É forte isso, é pesado isso, quer dizer que eles estavam ali seguindo. Porque o que é ser discípulo? É ser seguidor, é ser aluno, é ser aprendiz. Estava ali com Cristo, estava ouvindo dele, estava seguindo, estava junto com os outros, estava acompanhando os passos do mestre, né? Se é um discípulo, há um mestre. E à vista disso, ou seja, após o longo discurso do Senhor, duro discurso também, né? Há de se convir que o discurso não era fácil de se digerir para todos, em avaliando-se, né? À vista disso, muitos dos seus discípulos, não sabemos quanto, mas muitos deles o abandonaram, já não andavam com ele. Aí eu quero fazer uma pergunta: essa atitude deles de abandonar a Cristo foi uma atitude correta? Depende. Sinceramente, depende. Não é simplesmente, eles erraram por ter abandonado a Cristo. Mas se o que estamos considerando é a sinceridade de suas decisões, sim, então eles agiram corretamente, porque eles agiram de acordo com aquilo que consideravam ser correto. Pelo menos eles foram mais sinceros do que muitos crentes nos dias de hoje que ficam lá beirando, mas não estão envolvidos totalmente e plenamente com as coisas do Evangelho, com as coisas de Cristo, com as coisas do Senhor. Eles foram, pelo menos do ponto de vista sociológico, mais sinceros por terem abandonado um grupo que, na visão deles, não fazia mais parte com aquilo que eles queriam para a vida deles, com aquilo que eles condiziam, com aquilo que eles enfim, imaginavam do Senhor, que eles esperavam palavras mais doces, mais carinhosas. Eu não sei exatamente o que tocou, porque se nós formos considerar a expressão, nós estamos falando de discípulos. Olha como é dura esta reflexão. Cabe nós, de fato, fazermos uma autoanálise, né? Porque, e aí? Como eu disse, ser discípulo é ser aluno. E nós estamos falando de pessoas que eram discípulos de Cristo. Mas o grande problema, meus irmãos, é porque nós espiritualizamos a palavra discípulo. E acreditamos que o fato de ser discípulo, nós já estamos atribuindo ao fato de já serem salvos, eleitos, de já pertencerem ao corpo daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Porém, discípulo, como eu disse e repito, é um aluno, é alguém que está em treinamento, é alguém que está em aprendizado, é alguém que em algum determinado momento da vida vai decidir seguir de fato o mestre ou dizer: não, isso não é para mim, como o que aconteceu com eles na sinceridade de seus corações. Nada mais do que isso. Meus irmãos, Jesus, ele sempre pôs à prova aqueles que queriam segui-lo. Nunca ele disse que segui-lo seria fácil. Me permitam aqui fazer a citação de uma frase de um filme que é um dos meus filmes preferidos. Eu acho até que na verdade é meu filme preferido, o Matrix. Não sei se vocês já assistiram, mas esse filme tem muita coisa para ensinar a nós cristãos. Quando Morpheus, que era o guru de Neo, que foi ali o que foi o escolhido para resgatar as pessoas de um ambiente de virtualidade, né, chamado de Matrix, para o mundo real, chamado Zion, libertando suas mentes daquilo que era o domínio opressor sociológico do momento. Morfeu, quando estava convidando a Neo para fazer parte disso, Morfeu disse: olha, eu não estou te dizendo que será fácil, mas uma coisa eu lhe prometo, que será a verdade. Eu posso pegar isso, né, e fazer um paralelo com não somente esta passagem aqui, mas com toda a vida do nosso Senhor Jesus, que nunca floreou o andar com Ele, o segui-lo. Se você quiser de fato ser um verdadeiro um discípulo e seguir a Ele mesmo, você deve carregar sua cruz, negar-se a si mesmo. Deixar de acreditar em suas próprias crenças em si mesmo. E segui-lo e andar com Ele. Qual é a grande verdade do seguir a Cristo? Que Ele mesmo também disse mais adiante, né, aqui na verdade de João também no capítulo 14, mais adiante ele vai dizer que Ele mesmo é a verdade, que Ele mesmo é o caminho, que Ele mesmo é a vida. A grande verdade é que, sendo Ele o caminho chegará à vida. E a vida é a plena vida
cristã enquanto estivermos aqui na terra, e também a completude dessa plenitude que é viver na eternidade. Porém, meus irmãos, eu volto e repito e bato novamente na mesma tecla. O que é que nós pensamos a respeito daquela parábola sobre a porta larga e a porta estreita? Será que vocês nunca pensaram, nós nunca chegamos a fazer uma reflexão que quando aquele texto bíblico diz sobre a porta larga, o caminho também é largo, mas quando fala sobre a porta que conduz à salvação, que é estreita, o caminho também é estreito. O caminho é apertado. A parábola diz, aquilo que o Senhor está nos contando é que o caminho que leva a porta apertada, estreita, a porta menor, o caminho também é apertado, é menor, é estreito. O que é que nós queremos como cristãos? O que é que nós imaginávamos como cristãos? O que é que nós, diante de tudo isso, diante de todas as verdades expostas na Escritura, o que é que isso traz para mim e para você? Temos batido na tecla a respeito do cristianismo chamado Nutella. Nutella, meus irmãos, é uma espécie de um patê de chocolate para se botar, enfim, biscoito, pão e tal. E nos dias de hoje, nas redes sociais, ela virou sinônimo de uma pessoa mimada, de uma pessoa frágil, de uma pessoa que não tem força, que não tem estrutura, uma pessoa oca, né? E nós temos falado que seguir a Cristo é doloroso, e fazendo agora um rápido paralelo, seguir a Cristo é para os fortes nele, porque somos fracos em nós mesmos, mas tendo nele, sendo ele a nossa força, ele mesmo que é a verdade, e se revelou e se revela em nós como verdade, é quem é o nosso sustento e nada mais. Nada desta vida e nada desse mundo. Eu chamo a atenção para essa expressão de que muitos abandonaram a ele, muitos não gostaram do discurso, muitos acharam o discurso muito duro, difícil de se engolir, aqui relatado no versículo 66, que a raiz do termo aqui no grego é a mesma aplicada para apostasia, e nada mais é do que cumprimento das profecias bíblicas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, a palavra nos diz que o final dos tempos, sobre o fim dos tempos, tudo isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o Senhor Jesus ainda não vai retornar, não vai redimir enquanto não acontecesse isso que aconteceu, o que de fato está acontecendo no dia de hoje, a grande apostasia, o grande abandono, pessoas que não têm resistido em sua fé, pessoas que não têm mantido as suas raízes verdadeiramente fixas na palavra do Senhor, e tem se achado junto com os apóstatas, às vezes até dentro da igreja. Pois bem, eu quero caminhar para o final aqui, para a aplicação do texto. Duas breves aplicações. A primeira delas é que só é possível suportar a verdade quem conhece a verdade. Aqui no versículo 68 e 69 nos diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro, diante daquilo que o Senhor Jesus comentou com ele, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Santo de Deus. Tem um adágio antigo que diz que a verdade dói. Bem, pode até ser que a verdade doa, né? Mas é melhor sentir a dor agora em vida e ser eternizado com Cristo sem dor, do que fugir da dor agora e sofrer eternamente, né? E uma segunda aplicação entre a plateia de homens mimados e a seletividade dos que se mantiveram fiéis, fique na contramão do mundo. Ande na contramão de tudo isso. Existe uma expressão que é Maria vai com as outras. Nós sabemos que essa expressão só é usada para designar pessoas que seguem aquilo que é o pensamento de multidões e que sempre estão erradas em suas decisões e seus caminhos, né?
as pessoas que preferiram o aconchego do mundo do que o aperto com Cristo, né? O próprio Senhor Jesus aqui chega no texto e nos diz: vocês também não querem ir com eles? Não querem fazer companhia com aqueles que deixaram? Realmente o Senhor Jesus, ele pouco se importava com plateia, né? Tem uma frase do pastor Josemar Bessa que eu gosto muito, que diz assim: Jesus não se impressiona com plateia, a última que ele viu mandou crucificá-lo. É hora, meus amados irmãos, de nós fazermos aquela autoanálise de ser ou não ser, de viver ou não viver a vida cristã, de crer ou não crer, não somente por teoria, não somente de boca para fora, como dizemos, mas de fato e de verdade, aquilo que professamos, aquilo que um dia já teve mais forte em nós. É hora de pormos em prática tudo quanto nós já fomos alimentados, né? Nós conclamamos ao Senhor misericórdia, que o Eterno venha nos abençoar e que venhamos a afirmar em nosso ser aquilo que o apóstolo Pedro afirmou aqui também, nesse texto que nós lemos, que ele diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Crer e conhecer. Este é o caminho para a verdade. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.